Olá, galerinha do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula está muito legal. Hoje nós vamos saber sobre sinais de pontuação. Vamos lá? Veja bem, o que são os sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação, eles são sinais gráficos que contribuem para que haja clareza nos textos. Por quê, pessoal? Eles contribuem para que haja essa clareza dentro dos textos. Por quê? Nós falamos, né, de um jeito, mas nós escrevemos de outro. Então, na escrita, como é que a gente vai expressar surpresa na escrita? Como é que na escrita nós vamos expressar uma pergunta? Entonação de voz. Então, os sinais de pontuação, eles servem para isso dentro dos textos, para a gente fazer entonação de voz, para a gente ver quando o personagem está tendo uma surpresa, fazendo uma pergunta, uma suspensão de um pensamento. Vamos lá conhecer cada um deles. Antes da gente conhecer cada um dos sinais, nós vamos primeiro ler esta história em quadrinho, né, que é de Jean Galvão, né? O nome da história em quadrinho é Vó. Veja. E depois que você fizer isso, manda de volta para o meu endereço. Aí você vê que no primeiro quadrinho, né, a moça ela está lendo uma carta. No segundo quadrinho ela está fazendo o quê, pessoal? Colocando linha na agulha. Veja que a carta está ao lado dela e ela está colocando linha na agulha. E no último quadrinho, né? Aí a avó fala assim para sua amiga: escrevi para minha neta. Veja, no primeiro quadrinho é possível perceber que vó pediu alguma coisa à neta. O que ela pediu? No primeiro quadrinho, veja. Ela, depois que você fizer isso, manda de volta para o meu endereço. Então, ela pediu algo, não foi? O que foi que ela pediu? Vó pediu à neta que colocasse linha em uma agulha e enviasse a agulha com a linha pelo correio. Veja bem o que foi que a avó pediu para a neta dela. Isso a gente vê claramente, não é? No segundo quadrinho. Que sinal de pontuação indica no primeiro quadrinho, que é o que ela está lendo a carta, né? Que a parte lida pela garota não era início do texto. Vocês conseguem identificar esse sinal de pontuação? Ah, muito bem. São esses 3 pontinhos aqui, né? As reticências, eles estão logo aí, ó. Quando ela fala e depois, né? Porque ela já tem lido o início da carta. E qual é o sinal de pontuação que permite ao leitor que o texto no balão do primeiro quadrinho não é uma fala da garota? Isso mesmo, são as aspas. A resposta já está aí, né? Então, o que são aspas, professora? É esse sinal aqui, ó, de pontuação, que a gente vai conhecer ele, vai ver para que cada um deles serve agora. Veja, o primeiro que nós vamos falar sobre ele, você já está familiarizado com ele, né? É o sinal de interrogação. Muito bem, pessoal. Para que serve esse sinal de interrogação? Escutei aí vocês dizendo: tia, serve para a gente fazer uma pergunta. É verdade. Usamos o ponto de interrogação nas frases interrogativas diretas, né? Exemplo: vocês estão entendendo a aula de pontuação? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Sim ou não? Isso mesmo, sim. Tá muito legal, né? O próximo sinal de pontuação que nós vamos aprender hoje, né, conhecer, é o ponto de exclamação. Para que este ponto de exclamação serve? Então, nós usamos o ponto de exclamação nas frases em que expressamos admiração, surpresa, alegria, dor, chamamento, pedido. Isso mesmo, ele é muito importante dentro do texto, certo? Porque o ponto de exclamação, ele vai falar de sentimentos, isso mesmo, do personagem. Aí entra a entonação de voz, tudo. E eles são muito usados, né? Interrogação, exclamação e todos os outros, muito em histórias em quadrinhos, em tirinhas, que foi a primeira que a gente viu, né? Exemplo: Luana, o esposo gritou emocionado. Aí serviu para chamamento. Muito bem. Oh, que dia lindo! Isso aí foi uma surpresa, veja.
Ó, que dia lindo, surpresa, que o dia estava bonito, estava maravilhoso dentro do texto. Mas se não tivesse, ó, que dia lindo, ó, como é que você ia ler? Isso aí. Espere a sua vez na fila, por favor. Então, ele também expressa um pedido. O próximo sinal, né, é o ponto final. Isso mesmo. Então, ele serve para quê? Quando é que nós usamos o ponto final? Nós usamos em final de frases e também depois de uma abreviatura. Isso mesmo. Por exemplo, a gente não quer escrever um nome completo. Por exemplo, avenida. Então, a gente escreve AV, pontinho, né? Avenida Paulista, como tem aqui, ó. No exemplo, aí visitei a Avenida V. Avenida. Ele não colocou o nome Avenida completo, mas colocou um ponto, certo? Que é uma abreviatura da palavra avenida. E visitei a Avenida Paulista. E a segunda frase, comprei o material escolar completo do ano letivo. Muito bem. O próximo sinal de pontuação que nós vamos conhecer são os 2 pontos. A gente viu um ponto, né, que é usado para final de frases. E agora nós vamos ver os 2 pontos. Para que ele serve dentro do texto, né? Usamos para introduzir a fala de um personagem no texto. Por exemplo, o motorista respondeu, 2 pontos. O hotel fica na próxima rua. Nós também usamos os 2 pontos para uma enumeração, ou indicar uma explicação. Por exemplo, a secretaria trouxe 2 pontos. Papéis, carimbo e clipes. Então, ele está indicando aí uma enumeração. Muito bem, pessoal, nessa frase. Agora, nós vamos conhecer o travessão. Isso mesmo. Ele é muito usado nos livros, no livrinho aí de historinhas paradidáticos que vocês leem. Vocês levam para casa para ler. Existe muito, né? Quando tem muita fala de personagem, existem muitos travessões, né? Vocês já conhecem, né? Então, ele é usado para indicar que os personagens estão falando dentro de um diálogo. Por exemplo, o pai de Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Comenta Contrafeito. Contrafeito, né? Nesse caso é o nome do personagem do pai de Joãozinho. Aí Joãozinho fala assim, legal, veja onde estão os travessões. Onde os personagens vão falar, indicando a fala, né? De legal, pai, que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Então, pessoal, agora nós vamos conhecer a vírgula, vamos falar dela, né? Ela é um pouquinho polêmica e vocês vão estudar ao longo da vida escolar de vocês muito sobre ela, certo? Então, nós a usamos para separar elementos de uma enumeração. Essa é a primeira forma que nós usamos ela. Por exemplo, fomos ao supermercado e compramos feijão, vírgula, arroz, vírgula, batata e verduras, viu? Que ela foi usada para separar aí os elementos, ok? Arroz, feijão. Nós também a usamos, né? Para separar o nome de localidade e a data. Por exemplo, Araçoiaba, vírgula, 10 de novembro de 2021, no caso, o dia de hoje. Nós também usamos para separar o vocativo, isso mesmo. Maria, espere por mim. Veja que Maria aí é o vocativo, vai vírgula, espere por mim. Nós também usamos, né? A usamos para separar o aposto. Por exemplo, Rio de Janeiro, vírgula, cidade maravilhosa, vírgula, será cartão postal nos Jogos em 2014. No caso, ela foi, né? Cartão postal nos Jogos de 2014. E nós usamos também a vírgula para separar expressões ou palavras explicativas. No caso, ou seja, isto é, por exemplo, quando você vai explicar uma coisa, aí você vai lá e coloca ou seja, isso serve para tal, tal, aí vírgula. Por exemplo, o seu sobrenome não é este, vírgula, ou melhor, aí você vai explicar, vírgula,
não está completo. E aí, deu para entender a vírgula? A gente vai estudar mais um pouquinho sobre a vírgula, tá certo? Vocês também vão ter muitas aulas sobre ela. E as reticências, que nós vimos logo no início da nossa aula, né? Que são esses 3 pontinhos, professora. Sim, são esses 3 pontinhos são chamados de reticências. Para que elas servem? São utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Por exemplo, quem sabe ele volta. Quem sabe? Então, indicando, né, que o pensamento foi interrompido, ou algumas pessoas dizem interrupção de pensamento, né? Suspensão de pensamento, no caso, o pensamento foi suspenso. Ela também serve para expressar dúvida, surpresa ou hesitação, né? Sinto muito. Só hoje eu percebi. Perdoe-me. Então, ele teve aí para expressar uma hesitação, no caso. As aspas, nós também vimos ela no começo da nossa aula. Muito bem, pessoal, vocês estão lembrados, né? Para que servem as aspas? Para que serve esse sinal de pontuação dentro de um texto? Ela serve para introduzir as falas ou pensamentos de personagens. Muito bem. Então, o pai de Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Veja, então a fala dele foi introduzida através das aspas. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Então, aí tem as aspas, né, para indicar a fala do pai de Joãozinho. Comenta contrafeito. Legal, aí vem a fala do Joãozinho também, foi introduzida através das aspas. Pai, legal, pai. Que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Vocês estão rindo, né, do Joãozinho aí, que ele não entendeu nada que o pai dele disse, né? Então, as aspas servem para isso, ok? Quando vocês estão lá lendo os livrinhos de historinhas de vocês, vocês vão encontrar muitos sinais de pontuação. E agora nós vamos praticar, nós vamos para atividade, né? Porque é muito bom, pessoal, a gente, depois que a gente estudar, a gente ir para atividade, para a gente colocar os nossos conhecimentos em prática, ok? Vamos lá, vamos ler comigo. Qual sinal de pontuação a Mônica e o Cebolinha usaram para expressar espanto ao ver o Cascão entrando no lixão? Então vamos ler a tirinha, né? Ih, olha lá, olha só, ele entrou no lixão. Olha a cara da Mônica, preste atenção, ela está boquiaberta. Olha a boca dela lá, de surpresa, né? E veja também os olhos arregalados do Cebolinha, apontando lá para o Cascão, que ele tinha entrado no lixão. Então, como é o nome desse sinal de pontuação? Que expressa sentimentos, alegria, tristeza. Como é o nome dele? A gente já aprendeu no comecinho da nossa aula. Isso mesmo, pessoal, o sinal de exclamação, o ponto de exclamação. Muito bem. E aqui, vocês conhecem essa historinha? Conhecem muito bem, é da cigarra e a formiga. Nessa historinha, tenho certeza que vocês já leram, né? Existem também vários sinais de pontuação, né? Então, veja, por que não ficas aqui conversando um pouco comigo? Em vez de te cansar tanto, perguntou-lhe a cigarra. Na frase, o travessão foi usado para quê, pessoal? Vamos ver. Para finalizar a fala da cigarra, será que foi? Para introduzir a fala da formiga, quem é que está falando aí? A cigarra ou a formiga? Veja, que lá no desenho a formiga está lá carregando a folha super pesada para ela e a cigarra está lá, né? Cantarolando. Ou para iniciar a fala da personagem cigarra. Vamos ler mais uma vez a fala? Por que não ficas aqui conversando um pouco comigo, em vez de te cansar tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Muito bem, pessoal. Para iniciar a fala da personagem cigarra. Então, nós aprendemos nessa aula, né, que os travessões, eles são para iniciar as falas do personagem, para indicar dentro do texto. Vamos para o próximo. Por favor, formigas, me deem um pouco de trigo. Nessa frase,
foi usado o sinal de pontuação utilizada para a separação de elementos dentro de uma mesma frase. Que sinal é esse? Veja, será que é a vírgula? Será que é os dois pontos? Ou será que é o ponto final nessa frase? Eita, a gente já viu que na frase não tem ponto final, então já elimina o ponto final. Nós também vimos, né? Percebemos que na frase também não tem os dois pontos. Será que é o de exclamação, o ponto de exclamação? Mas aqui a professora nem colocou, né, professora, a alternativa ponto de exclamação. Então, sobra o quê? A vírgula. Nós aprendemos lá no início da nossa aula, né, que a vírgula ela serve para separar elementos. Vocês viram lá na frase que a mãe foi para o supermercado e comprou arroz, feijão e nós separamos os elementos pela vírgula, ok? Então, pessoal, a nossa aula sobre sinais de pontuação fica por aqui. Eu espero vocês na próxima aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula e até a próxima.